vocês? Estamos aqui de novo para mais uma aula de língua estrangeira. Eu sou a professora Mariane. E eu sou a professora Janaína. Nesse momento é muito importante que vocês permaneçam em casa, lavem sempre bem as mãos, passem o álcool gel e encontrem um lugar confortável para que a gente possa dar início. Vamos lá? Muito bem, a aula de hoje, então, nós vamos falar sobre cultura e locais de uma cidade. É muito comum, enquanto nós estamos andando pela cidade, claro que não agora em tempo de pandemia, mas normalmente quando nós circulamos pela cidade, vamos para algum lugar, ou para a escola, ou vamos para algum outro local da cidade, a gente pedir alguma informação, ou a gente ter alguns pontos de referência que existem na cidade, como, por exemplo, hospitais, farmácias, hotéis e restaurantes. E aí, é por aí que a gente consegue se guiar na cidade. Quando a gente aprende sobre esses lugares da cidade, é um passo importante na medida que a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo os locais que existem na nossa cidade. E quando a gente conhece a nossa cidade e como ela está estruturada, a gente começa também a se sentir parte dessa nossa cidade. E é assim que a gente vai tendo um pouco mais de curiosidade, a gente vai despertando a nossa curiosidade para conhecer novos lugares e fazer associações com outras cidades que podem ter o mesmo lugar que existem na nossa cidade. Por exemplo, quantos museus existem aqui na nossa cidade e às vezes a gente nem conhece? E que podem também existir museus em outras cidades, né? Ou escolas que existem aqui na nossa cidade e nos outros países também existem escolas, mas que podem ser de tipos diferentes. Cidades educadoras. É nesse termo que a gente pode também pensar o quanto a gente aprende com os locais de uma cidade, né? O quanto a cidade também é um local de aprendizado, para a gente poder descobrir novos lugares, entender como aqueles lugares funcionam e como que eles se relacionam entre si dentro de uma cidade. Para começar, nós vamos falar um pouquinho dos museus. Vocês já pensaram, será que aqui em Curitiba existe algum museu? Vocês já visitaram algum museu com a família ou com a escola? Então, olhem lá. Em Paris, na França, existe um dos museus mais visitados do mundo, que é o Louvre. E ele foi aberto em 1793, na época da Revolução Francesa. Em 2019, o Louvre recebeu um público de cerca de 9,6 milhões de visitantes. A arquitetura dele é totalmente inusitada, como vocês podem ver ali na imagem. A entrada dele ocorre justamente por aquela pirâmide de vidro que tem bem no meio, que é cercada pelas salas do museu. Então, ela é altamente fotografada também pelos visitantes que passam por ali. Com mais de 30 mil peças no seu acervo, ela conta com algumas obras de arte que são muito famosas, né? São as mais aclamadas do mundo. Que é o caso, por exemplo, da Mona Lisa, que vocês já devem ter ouvido falar, e a Vênus de Milo, que é considerada a deusa do amor, e ela veio desde a Grécia Antiga. Nós também temos os museus vaticanos, que estão na cidade do Vaticano, em Roma, na Itália. Eles estão na lista também dos museus mais importantes do mundo, e as pessoas que passam por Roma é como se fosse um marco passar para visitar esses museus. Lá dentro do Vaticano estão as mais requintadas coleções de arte, arqueologia e etnologia que foram acumuladas pelos papas. E, além disso, algumas outras preciosidades em relação às obras de arte, né? Essa escada que está representada ali na imagem é uma criação de Antônio Maraini e hoje em dia ela é usada como saída do museu. Algumas curiosidades sobre o Vaticano é que eles abriram suas portas no século XVI e eles são visitados por mais de 6 milhões de pessoas todos os anos. Esse ano que tiveram que parar um pouquinho por causa da pandemia, mas hoje eles já estão reabertos com os devidos cuidados, né, a cautela por causa da pandemia. E existem 4 rotas diferentes para se visitar as várias galerias que existem por lá, e todas terminam na Capela Sistina, que é a mais importante. A Capela Sistina, ela tem várias pinturas de vários artistas famosos, como Michelangelo, Botticelli, então ela é um lugar muito importante também. E agora nós vamos passar para um outro tipo de museu do outro lado do mundo. Nós estávamos na Europa e vamos agora para os Estados Unidos, na cidade de Nova York. Lá nós temos o American Museum of Natural History, que é um museu de história natural. O Museu de História Natural é um lugar que abrange as coleções naturais, de elementos naturais, né? Elementos da natureza. E ele é o maior museu de história natural do mundo. Ele está localizado na cidade de Nova York e foi fundado em 1869.
Especialmente, ele é reconhecido pela sua vasta coleção de fósseis. Os fósseis são resquícios, né, de seres vivos que ficaram marcados ali em algum lugar na natureza e que através dele que os cientistas conseguem estudar tipos de espécies que existiam ao longo da história. E a grande atração que existe no museu é uma coleção de esqueletos de dinossauros, com mais de 30 milhões de fósseis e artefatos espalhados por 42 salas de exibição. Ou seja, é um museu muito grande. E na nossa cidade, aqui em Curitiba, nós temos vários museus, e entre eles nós temos o Museu Oscar Niemeyer, o MON, né, conhecido como MON, ou como o Museu do Olho, justamente pela sua arquitetura, que lembra um olho. Né? Ele é um espaço dedicado à arte da cidade de Curitiba, e ele dispõe de um acervo permanente e também de mostras itinerantes, que acontecem de tempos em tempos. E lá estão várias obras, entre vários artistas, tanto nacionais quanto internacionais. Passando agora para os teatros, nós vamos começar falando de um teatro muito antigo, que é o Coliseu, que também fica na cidade de Roma, assim como o Vaticano, na Itália. Ele foi construído com os tijolos revestidos de argamassa e areia e originalmente cobertos com travertino, que é um mármore, e é o maior anfiteatro que já foi construído. Lá aconteciam algumas batalhas de gladiadores e espetáculos em geral. E ele poderia abrigar, em média, 50 a 80 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas. Ou seja, eram coisas muito grandes. Atualmente, ele é conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Nós temos também o Teatro Bolshoi, que faz uma referência ao balé, né? É um dos teatros mais importantes em referência ao balé, o balé Bolshoi. Muitas pessoas recebem até bolsas para estudar nesse lugar. E ele se localiza lá em Moscou, na Rússia. E em Sydney, na Austrália, nós temos a Sydney Opera House, que é um dos edifícios mais importantes, mais marcantes, né, em nível mundial, e é um dos símbolos da Austrália. Ele começou a ser construído em 1959 e foi inaugurado em 1973. E a Ópera de Sydney, ela é a primeira atração turística da Austrália. E aqui em Curitiba, nós temos vários teatros, mas o principal deles é o Teatro Guaíra, que ocorrem muitos espetáculos e shows também, né, musicais. E ele faz parte de uma instituição que é mantida pelo Centro Cultural do Teatro Guaíra, além da Orquestra Sinfônica e da Companhia de Balé que existe também do Teatro Guaíra. Passando agora para as bibliotecas. Existem pelo mundo aí muitas bibliotecas importantes. A Biblioteca de Trinity College, em Dublin, na Irlanda, que ela fica dentro da Universidade de Trinity, e ela também é conhecida como um ponto turístico, né? Ela é a maior biblioteca da República da Irlanda, e ela tem mais de 4,5 milhões de volumes de livros. As suas maiores atrações são a Old Library, a biblioteca com 200 mil volumes, e ela é decorada com bustos acadêmicos, com a harpa mais antiga da Irlanda, e o livro de Kells, né? Que vem da Idade Média. Nós temos também aqui no Brasil o Real Gabinete Português de Leitura, que ele fica no Rio de Janeiro. E ele foi fundado em 1837 por um grupo de imigrantes portugueses que vieram como refugiados políticos de Portugal. E ela possui a maior coleção de obras portuguesas que está fora de Portugal. E entre os cerca de 350 mil volumes nacionais e estrangeiros, também existem algumas obras raras. E ela também é um lugar de visitação turística, justamente pela beleza do local, como vocês podem ver na imagem. Aqui em Curitiba, nós temos os Faróis do Saber, que é uma rede de pequenas bibliotecas que estão espalhadas por diversos bairros de Curitiba. E a inspiração do nome e da arquitetura veio da Biblioteca de Alexandria e do Farol de Alexandria. E toda a unidade dispõe de um acervo médio de cerca de 6 mil obras. Saindo das bibliotecas e agora entrando nos mercados públicos, nós temos vários mercados que são lugares que as pessoas costumam ir comprar comida ou outros tipos de materiais, né, espalhados aí pelo mundo afora. Nós vamos começar falando, então, dos souks que existem no Marrocos, principalmente na cidade de Marrakech. Eles estão entre um dos mercados, nos 10 melhores mercados do mundo, e cada souk ele é especializado em um tipo de material. E lá se utiliza da arte da barganha para ver quem consegue o melhor preço.
No Brasil, nós temos em Belém o mercado Ver-o-Peso. Ele é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil e ele é considerado como uma das maravilhas do estado. Ele também é considerado como um ponto turístico e cultural e ele é a maior feira ao ar livre da América Latina. Ele abastece a cidade com vários tipos de gêneros alimentícios, de ervas medicinais, que também existem nas ilhas que circundam ali a cidade de Belém. Tudo isso fornecido via fluvial, ou seja, pelos rios. Nós temos também o mercado de São José, que fica em Barcelona, na Espanha, que ele é mais conhecido como a La Boqueria. Ele é o mercado mais antigo de Barcelona e ele foi inaugurado em 1840, no dia de São José, no calendário católico. E lá também se encontram vários tipos de alimentos e outros artesanatos e vinhos e etc. E ele é visitado não só pelas pessoas locais, mas também pelos turistas que vão lá para conhecer o local. Nós temos também, na Tailândia, os mercados flutuantes, né, que são nos rios, e as pessoas vendem as suas mercadorias em barcos, muitas coisas às vezes que você pode comer ali na hora, e ele é um lugar bem exótico, né, bem diferente dos mercados que a gente viu até agora. E aqui em Curitiba nós temos o nosso mercado municipal, né, que ele também é um mercado público, que as pessoas vão lá para comprar mantimentos, vão comprar vários tipos de coisas, até algumas coisas que são um pouco mais diferentes, produtos orgânicos, doces, presentes e artesanatos. Muito bem, agora eu vou passar para a professora Mariane para que ela possa dar continuidade à nossa aula. Até mais! Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora de outros locais de uma cidade. Vamos falar um pouquinho de lavanderia. Nós aqui, né, no nosso país e principalmente na nossa cidade, estamos acostumados a lavar as roupas geralmente em casa. Existem pessoas que têm máquinas de lavar, existem pessoas que lavam as roupas à mão, mas geralmente isso é feito dentro da nossa casa. Agora, vamos fechar um pouquinho os olhinhos e tentem imaginar como que isso é feito em outros países. Vocês conseguem imaginar? Podem abrir os olhos. Se vocês não conseguiram imaginar, eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui vou falar um pouquinho dentro do nosso país, Brasil, para vocês perceberem essas diferenças. Na nossa cidade, nós costumamos lavar as roupas em casa. Mas dentro do nosso país, do nosso mesmo país, existem pessoas que lavam roupas de formas diferentes. Então, observem essa imagem. Lá no Rio São Francisco, é comum mulheres levarem suas roupas e até mesmo roupas de outras pessoas para lavarem, no caso no Rio São Francisco. Elas trabalham exercendo essa função. Diferente de nós que lavamos roupas dentro de casa, como eu já havia dito. Existe também uma cidade lá na Índia, chamada Mumbai. E ela é conhecida por ter uma grande lavanderia a céu aberto. Essa lavanderia já existe há mais de 100 anos. E as pessoas levam as roupas para lavar e existem também funcionários que fazem isso. Lá, as roupas são lavadas, enxaguadas e centrifugadas, todas manualmente. Muito difícil usarem máquinas para fazer esse processo. E essa cidade é conhecida como uma das maiores lavanderias do mundo. E agora eu vou trazer um pouquinho específico lá dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, onde as pessoas têm outros hábitos para lavarem roupas. Elas geralmente levam suas roupas a lavanderias. Então elas levam a roupa na sacolinha, a roupa suja, chegam na lavanderia, colocam na máquina para lavar e elas podem pagar diretamente na máquina com moedas ou dinheiro e aí elas fazem todo o processo, lava, enxágua, enfim, centrifuga e pode até secar utilizando essas máquinas. Não é bem diferente, bem interessante, né? E aí agora vou falar um pouquinho sobre cafeterias, que também nós temos o hábito de tomarmos o café da manhã em casa. Principalmente aqui em Curitiba, eu tenho o hábito de tomar o café da manhã em casa. Mas também, voltando a falar um pouquinho sobre a cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, eles têm o hábito de tomar o café da manhã fora de casa. Ou seja, nos finais de semana é comum eles dormirem até um pouquinho mais tarde e procurarem locais, restaurantes que servem o café da manhã.
E já durante a semana, que é o dia mais agitado por conta do trabalho, as pessoas geralmente compram o seu café da manhã em locais específicos, ou até mesmo na rua, como a gente vai ver nessa imagem aqui, ó. Então, elas compram o seu café da manhã e vão tomando, indo para o trabalho, ou até mesmo levando para tomar no próprio trabalho. Lá no Japão funciona parecido, só que eles têm uma tecnologia ali diferente, né? Vocês podem observar nessas imagens aqui que eles têm máquinas de compra de alimentos, né? Então, podem observar que aqui tem umas máquinas específicas, né? Refrigerante, salgadinho, e existem muitas coisas à venda, principalmente também o café da manhã. E observem que interessante é que essas máquinas estão dispostas em locais fechados, como estações de metrô, e também nas ruas. É muito comum, né? Então, se a pessoa quiser comer ali um pão com margarina, ela pode escolher na máquina e o pão sai ali mesmo. É bem interessante esse método de compra deles, né? E aí, falando também um pouquinho, né? Estamos nesse assunto de comida, eu vou falar um pouquinho sobre restaurantes. Eu trouxe alguns restaurantes bem diferentes para que vocês possam conhecer. Um deles fica lá em São Paulo, nas Filipinas. É o restaurante Waterfalls. Observem a diferença desse restaurante. Vou deixar a imagem para vocês observarem. Ele foi construído, é uma cascata artificial, e as pessoas, o dono do restaurante teve essa ideia de propor ali um local diferenciado para as pessoas fazerem suas refeições. Então, as pessoas se alimentam em contato com a água. Deve ser muito divertido para criança, né? Eu gostaria muito de conhecer esse restaurante. Tem também um outro restaurante lá na Tanzânia, chamado Rock Restaurant. Ele foi construído em cima de uma pedra. E observem ali até na imagem que ele está dentro do oceano. Na beirinha, assim, mas ele está dentro do oceano. E quando a maré está alta, as pessoas têm que chegar até o restaurante de barco. Porém, quando a maré está baixa, as pessoas podem chegar ali caminhando. É bem diferente, né? Esse restaurante também achei muito legal. Vou falar um pouquinho agora de parques. Assim como nós temos muitos parques na nossa cidade, existem parques bem diferentes pelo mundo. Um deles fica lá na Bélgica e ele representa nesse parque, na verdade, ele é feito, todas as construções dele são em miniaturas. Esse parque, então, ele tem cerca de 350 maquetes e as suas principais atrações turísticas são as miniaturas de monumentos, de locais, museus, lugares de uma cidade, lá de toda a Europa. Então, eles reproduziram em miniaturas esses locais para que as pessoas pudessem visitar. É bem interessante. Aqui eu trouxe uma imagem aérea para que vocês possam ver o tamanho do parque e, novamente, duas construções que fazem parte. Olhando assim, elas parecem até que são do tamanho normal, mas elas são pequenas. E aí trouxe também um outro parque chamado Parque Güell, que fica lá em Barcelona. Esse parque ele foi construído em 1900 e ele era um parque particular. Somente em 1922 ele se tornou um parque público. Lá morava Antônio Gaudí, que foi um famoso arquiteto espanhol. E ele também teve contribuições ali para a arquitetura do parque. Essa casa, La Torre Rosa, é o local de residência de Gaudí entre os anos de 1906 e 1925. E aqui também trouxe algumas imagens com relação a esse parque. Podem observar que ele tem alguns formatos, né, arredondados e as estruturas do parque geralmente contam ali com mosaicos feitos também por Antônio Gaudí. Aqui também tem mais algumas imagens para vocês observarem. E agora, vamos falar um pouquinho do Central Park. Ele também é conhecido como o maior parque urbano de Nova York, um dos maiores do mundo. Ele tem 4 quilômetros de comprimento e 800 metros de largura. Lá são encontrados, né, pradarias, lagos artificiais, cascatas e um zoológico. Tem aqui uma imagem aérea para vocês observarem a dimensão dele dentro da cidade e como ele é ali perfeitamente recortado ali, parecendo um retângulo. Bem interessante esse parque, né? Agora eu vou falar um pouquinho dos hotéis.
Hotéis são locais que quando você viaja, você paga e pode passar ali a noite. Então aqui eu trouxe um hotel que fica lá na Finlândia. Esse hotel, observem essa imagem que o telhado desse hotel é construído em vidro. Mas por que é construído em vidro? Porque acontece lá um fenômeno chamado aurora boreal. E aí as pessoas conseguem visualizar dentro do quarto do hotel. É um hotel que tem também outras atrações, como passeios de trenó, com cães, cabana de madeira e pistas de esqui e snowboard. Trouxe também para vocês uma curiosidade. Já lá na China existe um tipo de hotel bem diferente, que até eu me surpreendi. É um hotel em cápsula, ou seja, a pessoa paga, geralmente são para pessoas que querem, de repente, economizar um pouco e pagam um pouco mais barato. Mas é um hotel em cápsula, onde cabe somente uma pessoa e o tamanho do quarto seria de aproximadamente ali, de um colchão de solteiro. Ali dentro, né, a pessoa vai ter contato com TV, tem Wi-Fi, e ele é bem diferenciado. É uma experiência, deve ser incrível. Diferentemente desse hotel, que é um pouco menor, nós temos o Bellagio Hotel, que fica em Las Vegas. E ele tem aproximadamente 3.015 quartos. E na frente dele é muito conhecido por ter uma grande fonte com águas dançantes sincronizadas. E elas tocam com música. Elas dançam, aliás, as águas dançam com música. Eu vou trazer um vídeo para que vocês possam observar um pouquinho desse show na frente desse hotel. Interessante esse vídeo, não é mesmo? Observar todo esse show em frente a esse hotel. Agora eu vou falar um pouquinho sobre loja e feira. Aqui nós também temos algumas lojas de departamentos, que, né, é possível você comprar eletrodomésticos, móveis e roupas. Porém, eu trouxe uma loja que é muito conhecida porque ela vende de tudo. É a Harrods, que fica em Londres. Ela é a mais famosa da Inglaterra. Tem 330 departamentos espalhados em 7 andares. Todas as coisas para todas as pessoas em todos os lugares. Esse é o lema da loja. Essa ideia de que se vende de um tudo era também transmitida pelo slogan histórico da loja, de agulha a elefante. Então ali você pode comprar desde tudo que a gente já compra aqui em lojas, mas também alimentos, até inclusive lanches, enfim, dentro dessa loja. Eu achei muito interessante trazer isso para vocês. Aqui eu trouxe algumas imagens dentro da loja para vocês possam observar a grandeza dessa loja. É muito grande, pena que não dá para trazer tudo. E aqui eu vou falar um pouquinho de uma feira bem diferente. É uma feira que acontece na linha do trem, lá na Tailândia. Ela é conhecida como Umbrella Market, que é o mercado guarda-chuva. Porque as pessoas, donos, os feirantes, né, eles colocam seus produtos à venda, as pessoas, os clientes vão lá comprar, e aí de repente surge o trem. Mas eles estão tão preparados que eles, de uma forma muito rápida, fecham as barracas e o trem passa livremente. Depois que o trem vai embora, tudo volta ao normal. Trouxe mais uma imagem aqui de pessoas segurando ali as tendas para que o trem possa passar. É um local bem diferente para ter uma feira, né? Mas eu achei bem interessante trazer para vocês. Agora, vocês estão preparados para as atividades? Vou chamar a professora Janaína para a gente dar sequência nelas. Muito bem, quinto ano, voltamos então para a nossa atividade. Vamos lá. Então, olha lá, a atividade de hoje vai ser como um jogo de batalha naval. Nós temos ali um mapa que é dividido em quadrados e nós temos ali os números, né? 1, 2, 3 e 4, e temos as letrinhas do lado. A, B, C e D. E nós temos que encontrar quais são as coordenadas que vão estar cada local de uma cidade, né? Nós temos ali alguns locais que a gente falou durante a aula e nós vamos ter que dar essas coordenadas.
Então, nós vamos fazer juntos o primeiro, para que vocês possam ter uma referência, e depois a gente dá um tempinho para vocês fazerem o resto. Então, olhe lá. Mari, a biblioteca, nós poderíamos dizer, então, quais são as coordenadas? Que ela está na coluna do 1 e horizontalmente. Muito bem. A letra A, B, só B e C. e C. Muito bem. Então, as coordenadas são um A, um B e um C. Agora, nós vamos dar um tempinho para que vocês possam fazer os outros sozinhos e vamos voltar para corrigir. Boa sorte. Boa sorte. Muito bem, vamos para a correção então? Quero ver se vocês conseguiram acertar. Vamos. Olha lá, o teatro, né? A imagem do Teatro Guaíra. Então ela tá lá na coluna 2, 2B e 2C, né? O parque, que é uma imagem do Parque Güell lá de Barcelona. Nós temos ele lá. Vamos só tirar aqui o teatro. Nós temos ele na coluna 3, A e 3B. Muito bem. O mercado público é a imagem do mercado público de Curitiba. Nós também estamos no 3, mas ele está lá embaixo, né? No C, no 3C e 3D. Isso mesmo. A cafeteria está lá no 4, na coluna 4, A e 4B. Muito bem. E o último, museu, que tem uma fotinho do Museu do Olho. Nós também estamos no 4, mas nós estamos no 4C e no 4D. Isso mesmo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Isso, e tenham acertado, né? Todas as coordenadas aí. Ok? Muito bem. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.